Um cinturão. Graciliano Ramos. As minhas primeiras relações com a justiça foram dolorosas e me deixaram funda impressão. Eu devia ter 4 ou 5 anos por aí e figurei na qualidade de réu. Certamente já me haviam feito representar esse papel, mas ninguém me dera a entender que se tratava de julgamento. Batiam-me porque podiam bater-me, e isso era natural. Os golpes que recebi antes do caso do cinturão, puramente físicos, desapareciam quando findava a dor. Certa vez minha mãe surrou-me com uma corda nodosa, que me pintou as costas de manchas sangrentas. Moído, virando a cabeça com dificuldade, eu distinguia nas costelas grandes lanhos vermelhos. Deitaram-me, enrolaram-me em panos molhados com água de sal. E houve uma discussão na família. Minha avó, que nos visitava, condenou o procedimento da filha. E esta afligiu-se. Irritada, ferira-me à toa, sem querer. Não guardei ódio da minha mãe. O culpado era o nó. Se não fosse ele, a flagelação me haveria causado menor estrago. E estaria esquecida. A história do cinturão, que veio pouco depois, avivou-a. Meu pai dormia na rede, armada na sala enorme. Tudo é nebuloso. Paredes extraordinariamente afastadas. Rede infinita. Os armadores longe. E meu pai acordando, levantando-se de mau humor, batendo com os chinelos no chão, a cara enferrujada. Naturalmente não me lembro da ferrugem, das rugas, da voz áspera, do tempo que ele consumiu rosnando uma exigência. Sei que estava bastante zangado, e isso me trouxe a covardia habitual. Desejei vê-lo dirigir-se a minha mãe e a José Bahia, pessoas grandes, que não levavam pancada. Tentei ansiosamente fixar-me nessa esperança frágil. A força de meu pai encontraria resistência e gastar-se-ia em palavras. Débil e ignorante, incapaz de conversa ou defesa. Fui encolher-me num canto, para lá dos caixões verdes. Se o pavor não me segurasse, tentaria escapulir-me. Pela porta da frente, chegaria ao açude. Pela do corredor, acharia o pé de turco. Devo ter pensado nisso imóvel atrás dos caixões. Só queria que minha mãe, sinhá Leopoldina, Amaro e José Bahia surgissem de repente, me livrassem daquele perigo. Ninguém veio. Meu pai me descobriu acocarado e sem fôlego, colado ao muro. Arrancou-me dali violentamente, reclamando um cinturão. Onde estava o cinturão? Eu não sabia, mas era difícil explicar-me. Atrapalhava-me, gaguejava. Embrutecido, sem atinar com o motivo da raiva. Os modos brutais, coléricos atavam-me. Os sons duros morriam, desprovidos de significação. Não consigo reproduzir toda a cena, juntando vagas lembranças dela a fatos que se deram depois. Imagino os berros de meu pai, a zanga terrível, a minha tremura infeliz. Provavelmente fui sacudido. O assombro gelava-me o sangue, escancarava-me os olhos. Onde estava o cinturão? Impossível responder. Ainda que tivesse escondido o infame objeto, emudeceram. Tão apavorado me achava. Situações desse gênero constituíram as maiores torturas da minha infância, e as consequências delas me acompanharam. O homem não me perguntava se eu tinha guardado a miserável correia. Ordenava que a entregasse imediatamente. Os seus gritos me entravam na cabeça. Nunca ninguém se esguelou de semelhante maneira. Onde estava o cinturão? Hoje não posso ouvir uma pessoa falar alto. O coração bate forte, desanima, como se fosse parar. A voz emperra, a vista escurece. Uma cólera doida agita coisas adormecidas cá dentro. A horrível sensação de que me furam os tímpanos com pontas de ferro. Onde estava o cinturão? A pergunta repisada ficou-me na lembrança. Parece que foi pregada a martelo. A fúria louca
ia aumentar, causar-me sério desgosto. Conservar-me-ia ali, desmaiado, encolhido, movendo os dedos frios, os beiços trêmulos e silenciosos. Se o moleque José ou um cachorro entrasse na sala, talvez as pancadas se transferissem. O moleque e os cachorros eram inocentes, mas não se tratava disso. Responsabilizando qualquer deles, meu pai me esqueceria, deixar-me-ia fugir, esconder-me na beira do açude ou no quintal. Minha mãe, José Bahia, Amaro, Sinhá Leopoldina, o moleque e os cachorros da fazenda abandonaram-me. Aperto na garganta, a casa a girar, o meu corpo a cair lento, voando, abelhas de todos os cortiços enchendo-me os ouvidos, e nesse zum, zum, a pergunta medonha. Náusea, sono. Onde estava o cinturão? Dormi muito, atrás dos caixões, livre do martírio. Havia uma neblina, e não percebi direito os movimentos de meu pai. Não o vi aproximar-se do torno e pegar o chicote. A mão cabeluda prendeu-me. Arrastou-me para o meio da sala. As folhas de couro fustigou minhas costas. Uivos, alarido inútil. Estertor. Já então eu devia saber que rogos e adulações exasperavam o algoz. Nenhum socorro. José Bahia, meu amigo, era um pobre diabo. Achava-me num deserto. A casa escura, triste, as pessoas tristes. Penso com horror nesse ermo. Recordo-me de cemitérios e de ruínas mal-assombradas. Cerravam-se as portas e as janelas. Do teto negro pendiam teias de aranha. Nos quartos lúgubres, minha irmãzinha engatinhava. Começava a aprendizagem dolorosa. Junto de mim, um homem furioso, segurando-me um braço, açoitando-me. Talvez as vergastadas não fossem muito fortes, comparadas ao que senti depois quando me ensinaram a carta de ABC. Valiam pouco. Certamente o meu choro, os saltos, as tentativas para rodopiar na sala, como carrapeta, eram menos um sinal de dor que a explosão do medo reprimido. Estivera sem bulir, quase sem respirar. Agora esvaziava os pulmões. Movia-me num desespero. O suplício durou bastante, mas, por muito prolongado que tenha sido, não igualava a mortificação da fase preparatória. O olho duro a magnetizar-me, os gestos ameaçadores, a voz rouca a mastigar uma interrogação incompreensível. Solto, fui encostar-me perto dos caixões, coçar as pisaduras, embolir soluços, gemer baixinho e embalar-me com gemidos. Antes de adormecer cansado, vi meu pai dirigir-se à rede, afastar as varandas, sentar-se e logo levantar, agarrando uma tira de sola, o maldito cinturão, a que desprendera a fivela quando se deitara. Resmungou e entrou a passear agitado. Tive a impressão de que ia falar-me. Baixou a cabeça, a cara enrugada serenou, os olhos emoeceram. Procuraram o refúgio onde me batia aniquilado. Pareceu-me que a figura imponente minguava, e a minha desgraça diminuiu. Se meu pai se tivesse chegado a mim, eu o teria recebido sem o arrepio que a presença dele sempre me deu. Não se aproximou. Conservou-se longe, rondando, inquieto. Depois se afastou. Sozinho, viu de novo cruel e forte, soprando, espumando. E ali permaneci, miúdo, insignificante. Tão insignificante e miúdo como as aranhas que trabalhavam na telha negra. Foi esse o primeiro contato que tive com a justiça.